Olá, meus amigos. E aí, como vai você? A grande pergunta que eu sempre faço: o que temos para hoje? Bom, você vai ver aí do lado da telinha, nesse espaço que eu deixo aqui, a assinatura. A assinatura foi feita. Agora podemos realmente relaxar, trazer aqui com certeza que foi assinado o acordo coletivo com todas as garantias ali resolvidas diante da justiça. Inclusive, não caia mais uma vez, fique atento, não caia nas mentiras propagadas de que diante da justiça não foi colocado a mudança da database. Isso foi colocado, tem vídeo, eu assisti a audiência em todo o tempo, sempre é tocado nesse ponto e foi de comum acordo aceito. E isso é muito importante para a nossa categoria. Não seja enganado, porque isso acaba de vez, na minha humilde avaliação, acaba de vez com essas interferências em cima de um prefeito. Os prefeitos, gente, eles vêm e vão. Os vereadores são eternos. Os vereadores são aqueles profissionais que estão ali todo ano sendo reeleitos. E é em cima deles que nós temos que cobrar. Eles querem se safar da responsabilidade do orçamento que é deles. Eles são eleitos para isso, para fiscalizar as contas públicas do prefeito, o andamento do executivo, né, as aprovações e tal. Então é em cima deles que nós temos que cobrar. E eles não querem ser cobrados. Essa é a grande verdade. Isso tem que ficar muito claro para você não ser enganado, beleza? Bom, diante de tudo aquilo que eu falei, eu pensei muito. E o título desse vídeo é O Último Vídeo sobre as Negociações 2022. Como já tenho falado com vocês, eu quero dar uma guinada mais para o aprender a aprender, te ajudar a você descobrir, né, caminhos para você não ser manipulado, não ser massa de manobra. Porém, eu achei muito interessante fazer um resumão, que eu tinha prometido também, e eu não podia me esquivar. Só que eu estava esperando a assinatura final, tudo certinho, para poder a gente trazer aqui. E eu vou trazer agora, a partir de agora, o que eu chamei de 12 passos para nunca mais cairmos nesses contos aí dos politiqueiros. E principalmente, esses 12 passos, na minha humilde avaliação, será um preparo para que possamos negociar com as próximas negociações que se aproximam. Novembro é logo ali. Tudo bem? Vamos lá. Passo 1. Nunca vi uma interferência política tão ativa, porém nefasta, focando na destruição da categoria. Eu nunca vi alguém fazer política ao reverso, política da destruição, política onde você ia perder tudo. Eu nunca vi. Política é a arte de administração dos bens públicos. Ou seja, quanto mais habilidade eu tenho para administrar os bens públicos, mais eu estou fazendo política. Quanto menos habilidade que eu tenho, eu estou fazendo politicagem. Tá beleza? Então esse passo 1, eu posso defini-lo como: nunca mais isso pode se repetir. Nunca mais esses camaradas com a politicagem destrutivas podem se interferir na nossa negociação. Esse é o passo 1. Passo 2. Sei que a desconfiança na negociação é fundamental. Por quê? Porque você quer ganhar e o outro também quer ganhar. É o ganha-ganha. Todo mundo quer sair ganhando. Então é óbvio que a desconfiança ela vai imperar dos dois lados. Isso é normal, ok? Só que nós precisamos entender que essa desconfiança ela não pode ser levada para a irracionalidade. Então, nesse passo 2, eu quero que você preste atenção nisso. Saber negociar com a paz
sem interferência política. Por quê? Quando a gente vai no caminho da paz e sem a interferência política, principalmente para eles, os politiqueiros, que queriam levar para a justiça no dissídio, lá eu já disse que não basta estar certo, precisa mostrar boa fé durante a negociação. Então, a gente sabe que o outro lado também tem os seus interesses, nós temos o nosso. Só que isso tem que ser dialogado passo a passo. E quem consegue mostrar melhor a boa-fé diante do juiz, sai ganhando. Então esse passo 2 é: não podemos deixar de fora a paz e tirar as interferências políticas. Vamos focar na pauta. Quando se esgota todo o diálogo, quando não tem, porque a justiça é só para tirar qualquer possibilidade de desavença. Quando não consegue chegar a um acordo, então a justiça ela é acionada para intervir, e isso aconteceu nas 3 reuniões de negociação diante da justiça, né? 2, uma online, uma na quarta-feira, dia 30, presencial, e no dia 7, presencial, aonde foi então sacramentado o acordo, beleza? Passo 3. A diferença desse ano para todos os outros anos foi que o nosso verdadeiro inimigo dessa vez não era nem o sindicato e nem os patrões, nem a diretoria da Colurb e nem o prefeito. Os verdadeiros inimigos, aqueles que estavam sabotando, eram esses camaradas politiqueiros que nem mais funcionários são. Não são mais funcionários. Então nós precisamos ficar atento nesse passo 3, que é o seguinte: precisamos saber identificar quem é quem durante as negociações. Passo 4. Quando eu usei a palavra nefasto, destrutivo, eu estava me referindo a pessoas tóxicas. Aquelas pessoas que começam a irradiar uma toxicidade tão perversa, tão maldosa, tão mesquinha, que vai levando todo mundo para o abismo junto com ele. Ele não quer ser destruído sozinho, ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Eu me recuso a acreditar que pessoas ainda vão continuar confiando nesses caras que agrediram física, emocional e financeiramente muita gente, cara, que acreditaram nesses caras. E ainda chamam de colegas. Não é possível considerar esses caras como seus amigos, porque parece que eles queriam apenas o nosso mal, a nossa destruição. Nesse passo 4, eu quero que você foque no seguinte: precisamos identificar as pessoas tóxicas e divulgá-la, como eu fiz, e divulgá-las, para que as pessoas possam enxergar e parar de segui-las. Passo 5. Essas pessoas tóxicas, eles pensaram o seguinte: já que nós estamos bem politicamente, estamos recebendo bem dos gabinetes dos partidos que nos apoiam, então vamos destruir todo mundo, a gente nunca mais volta para a Colurb mesmo, a gente não tem nada a perder mesmo, só a ganhar, quanto pior, melhor para nós politicamente. Então vamos detonar tudo, vamos tirar todos os direitos dessa garizada, eles vão ficar revoltados contra todo mundo, contra todos, e a gente vai sair ganhando. Esses camaradas, parece que a única tática deles era essa. Já que eles estão bem, ganham bem dos partidos políticos que estão apoiando eles estavam nem aí pra gente, eles queriam que todo mundo se lascasse mesmo. Então, nesse passo 5, eu quero que você entenda o seguinte: trabalhador deve se unir a trabalhadores, a pessoas que querem de fato trabalhar, não a aproveitadores políticos. Passo 6, meu amigão. Vamos lá, vamos caminhando. Passo 6. Me pareceu também que alguns cegos, mentes travadas, fechadas, não querem enxergar a realidade diante dos seus olhos, porque me parece que esses partidos, principalmente 2 que eu consegui identificar claramente, que apoiou assim de forma pesada esse terrorismo, que foi feito no meio da nossa categoria, no meio da negociação, me parece que esses pessoas que cegas, mentes fechadas, são torcedores, são fã-clubes desses partidos. Por isso que eles não querem enxergar a verdade. Sabe? Parece que eles querem ter ganhos políticos também e ficam disfarçando que são garis, que não tem nada a ganhar, mas na verdade parece muito claro que os torcedores desses camaradas
também fazem parte desses políticos, concordam com esses partidos, com as ideologias deles. É por isso que eles não querem abrir os seus olhos, porque vão enxergar que, na verdade, sempre foram enganados por esses partidos. Passo 7. Estamos caminhando. Vamos lá. Passo 7. Eles não têm como enganar mais ninguém. Só eles mesmos. Eles só acreditam na máscara que eles usam, só acreditam eles mesmos que não foram ainda desmascarados. Mas enquanto mais eles tentam caminhar na mentira, mais eles se quebram a cara, mais mostram quem eles são, quais são os seus reais interesses. Políticas. Porém, em alguns casos, a justiça, como eu disse, quando não há um acordo, ela realmente entra para resolver, para tirar toda a possibilidade de desavença. E isso foi feito, né? Foi feito em 3 reuniões, como eu já falei com vocês, diante da justiça, uma online e 2 presenciais, e na última presencial foi dado, sim, o sacramento do acordo, foi aceito ali todas as pautas, os pontos e tal. Às vezes, esse remédio, ele tem que entrar em jogo, só que ele só pode ser utilizado quando se esgota todas as possibilidades de negociação. Então precisa ser dialogado, conversado, e não chegando a um acordo real, porque as partes realmente, os principais pontos não são aceitos a abrirem mão, então aí sim, e a justiça toma a sua real decisão. Então precisamos ter isso muito claro. Às vezes é preciso brigar, eu participei em 2014, eu falei com vocês, eu estava lá, ajudei a organizar tudo, e às vezes você não tem outra opção. O sindicato te virou as costas para você, o prefeito não quer te receber. E aí você às vezes precisa usar desse tipo de artifício, da greve, etc. e tal. Mas tem que ser com inteligência. Olhar a pauta, analisar ponto por ponto, discutir um a um, para poder de fato, não é simplesmente não concordo com ponto A, manda os 90 de volta, que enquanto não resolveu o A. Não, gente, olha só, no A eu penso isso, no B eu penso aquilo, no C, até o Z. Cada um a gente tem que mandar a nossa contraproposta e eles do outro lado vão responder. Isso é negociação, isso é diálogo. Passo 8. Eu não queria ir direto na ferida desses caras como eu estou indo nesse vídeo. Eu não queria mesmo porque eu sei que o mal por si só se destrói. Tá? Essa é a minha filosofia de vida e eu sei que isso é real. Mas esses camaradas apostaram muito, muito alto no quanto pior, melhor. Eles tinham essa política, como eu já falei para vocês, e então a gente precisa ter esse passo 8 assim, muito bem trabalhado, que é o quê? Em uma negociação, gente, um acordo ruim é melhor do que acordo nenhum. Você sair com um na mão é melhor do que os 2 voando, já diz o ditado. Você pegar o que tem para hoje, mas que pelo menos resolve parte do seu problema, é melhor do que o problema ele continuar só crescendo. Entende, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser o mínimo razoável. Ai, Deus, esse pensamento é um pensamento escravocrata, esse pensamento é um pensamento submisso, esse pensamento é um pensamento covarde. Será? Ou é um pensamento estratégico? De você dar uma recuada, como eu já falei, existem 3 possibilidades numa guerra, no mínimo, né? Pode ter muito mais, mas principalmente 3. Ou você analisa muito bem e vê que de fato você vai para cima e vai ganhar, isso pode ver no futebol mesmo, né? Ou você joga por um empate, quando você vê que a tua força, né, tá igual ou próxima à força do seu inimigo, ou então, cara, não tem jeito. Você tem que fechar a casinha lá atrás, botar todo mundo dentro do gol, porque você sabe que a derrota é certa. Então precisamos agir com estratégia, com inteligência. Tá? Então acordo ruim é melhor do que acordo nenhum. Sair com alguma coisa é melhor do que sair com nada. Isso é muito estratégico, mas faz parte do jogo. Passo 9. Graças ao bom Deus, tivemos pessoas equilibradas que conseguiram manter e fechar uma boa negociação, uma negociação justa e honesta para todos os lados. Ah, Léo, podia ser melhor? Podia, mas se o jogo tivesse sido jogado de forma mais inteligente, de forma melhor. Não foi e deu no que deu. Tomamos uma goleada de 7-1. Mesmo assim, ainda
conseguimos alguns jogadores sair ali consagrados, mesmo diante de uma derrota, porque suaram, deram sangue. Nesse caso eu estou falando do sindicato, que eu realmente sempre tive meus pés atrás, mas eu aposto agora uma boa confiança e fé e esperança de dias melhores virem, porque os camaradas pelo menos acordaram e viram que o jogo mudou, não é mais década de 80. A parada agora é outra, beleza? Então, nesse passo 9, nós vamos afirmar o seguinte, compreender o seguinte: manter a sanidade faz toda a diferença para se manter no jogo. O Flamengo, muito tempo atrás, ele perdia sempre na Libertadores por causa da cabeça. Quando ia jogar fora, os camaradas pressionavam, botavam... E o Flamengo era 2, 3 expulsos, tomava uma virada, uma goleada. Quando você muda aqui, que eu já falei sobre isso, você consegue entender para onde o vento está soprando e você consegue se manter no jogo, tá beleza? Então a gente precisa manter a sanidade em dia, porque isso faz toda a diferença. Passo 10. Infelizmente, alguns ainda não conseguiram enxergar tudo, como eu já falei. Vão demorar um pouco mais, eu já sei disso. Eu estou tranquilo, que eu sei, né, o processo longo e demorado. Tá? Então, relaxa que a gente vai chegar lá, mas com tempo ao tempo, sabe? Um passo de cada vez. Então, já estamos no passo 10, olha só que maravilha. Já chegamos no passo 10. Então, esses politiqueiros... a gente conseguiu já, a grande maioria, perceber, mas infelizmente nem todos têm o mesmo ritmo de compreensão. Isso é natural, tá? Eles quase colocaram tudo a perder, mas conseguimos ter uma esperança ali e retomar as negociações e fechar o acordo, como eu já falei. Então, nesse passo 10, o que a gente precisa ter em mente precisamos entender onde o jogo está sendo jogado. Como assim, Eliel? Porque se for o jogo de dama, como o senhor Farias pensou que era, ali a regrinha, né, bem simples e tal. Se o jogo é xadrez, o negócio já sobe de nível. Mas também pode não ser nenhum nem outro, pode ser um carteado. E o carteado tem várias formas. Pode ser um dominó. Então, dependendo do jogo, a regra é uma. No basquete não pode tocar a bola no pé, que é falta. Já no futebol não pode tocar na mão, que é falta. Gente, precisamos primeiro entender qual é o jogo que está sendo jogado. Tá certo, é esse. Quais são as regras desse jogo? Como que se joga? Para a gente poder, pelo menos, entrar no jogo. Caso contrário, meu irmão, você vai tomar uma goleada e não vai poder nem reclamar, porque não sabe nem de onde veio o tiro. Essa é que é a grande verdade. Passo 11. A minha fé e a minha esperança é que um dia a categoria da Conlup, todos os garis possam acordar definitivamente para não permitirmos mais que esses arruaceiros de plantão venham tocar a liderança do nosso movimento. Não. Eu acredito sim que as próximas negociações vão ser em outro nível, né, para que a gente possa de fato ter boas, saudáveis, né, leves negociações e que cheguemos ao bom termo de forma sem necessitar dessas picuinhas, né, que são feitas. Então, no passo 11, é justamente isso. Precisamos manter a fé e a esperança. Por que preciso manter a fé e a esperança? Porque todo jogador sabe que por mais difícil que seja o seu oponente, por mais um grau elevado seja o desafio, você precisa ter fé. Davizinho contra Golias sempre. Mas precisamos entender que se a pedra, igual o Davi ali, se ele erra a primeira pedra, meu amigo, dificilmente ele teria chance de jogar a segunda. Essa é a grande realidade, que você precisa olhar para o texto bíblico e não pegar só a história e querer aplicar em todos os conceitos. Calma aí. Se ele erra aquela primeira pedra, ele tinha 5. Jogou uma, ficaram 4. Será que ele teria tempo de jogar a segunda? Eu não sei. Então, a gente precisa, sim, entender que todo jogo, o mínimo de oportunidade que a gente tiver, ainda assim teremos condições claras de enfrentar o adversário que for, a gente precisa encarar com estratégia. Davi levou pedra para jogar da distância, levou mais 4 de reserva, mas eu não sei se ele teria condições de jogar a segunda. Talvez ele teria que fugir se ele errasse a primeira. Acertou,
deu tudo certo, beleza, vamos que vamos. Passo 12. Bom, é inegável, vimos também no último vídeo que eu falei sobre o número 7, é inegável uma renovação geral, isso é de suma importância. Precisamos avaliar tudo o que aconteceu até aqui, tudo que poderíamos ter feito diferente, tudo que fizemos de errado, todas as chances e oportunidades que perdemos, para que a gente possa continuar melhorando e avançar numa negociação saudável. Então, nesse passo 12, eu diria que estamos no momento de reagrupar, pois novembro é logo ali. Você já sabe, né? Aquele forte abraço estalar os ossos e vamos para frente. Vamos, que ainda tem muito trabalho para ser realizado